Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar das funções quadráticas. O que é uma função quadrática? Vamos colocar aqui, ó. Uma função quadrática é uma função do tipo... Ok. Ela sai dos reais, chega nos reais, e ela pega um número real, e a regra dela associa assim, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Vou chamar essa função de f, tá? Você pode dar o nome que quiser. E o importante é esse tipo aqui, ó. Tá? O que é o a, b e o c? O a, b e c são números. O a, b e c são números fixos. Mas não são quaisquer. A única exigência que a gente faz é que o a não seja zero. Se o a for zero, ela vai ser uma função afim, que a gente já viu. Então, isso é uma função quadrática. Vamos ver uns exemplos? Vamos lá. Exemplos. Deixa eu pegar aqui. Bom, a primeira função, eu vou pegar uma função aqui, f dos reais. Os reais que pega um x e associa ao próprio x quadrado. Para quem se lembra da escola, essa função tem um gráfico meio assim, ó. O gráfico da função, vamos colocar um amarelo aqui, ó. Uma coisa assim, ó. Uma parábola, tudo bem? Depois a gente vai falar de gráfico, tá? Mas por enquanto é isso. Ok? Vamos ver outro exemplo? Exemplo 2 aqui. O outro exemplo é essa função aqui, ó. Vamos lá. Vou chamar de g, função que sai dos números reais, chega nos números reais, e ela pega um x e leva, por exemplo, a 2x quadrado mais x. Tudo bom? E o último exemplo que eu vou pegar é esse aqui. Eu vou pegar uma função h, também que saindo dos reais nos reais, e ela vai pegar um x e vai levar, sei lá, 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Pessoal, essa aqui não parece aquela cara. É só você perceber que a h de x é 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Mas se você desenvolver, vai ficar 2 vezes x quadrado menos 2x mais 1. Então isso aqui é 2x quadrado menos 4x mais 2. Tudo bem? Tem vantagem em escrever desse jeito? Tem, olha só. Aqui eu faço uma subtração, um quadrado e uma multiplicação. Escrevendo desse jeito aqui, eu faço um quadrado, uma multiplicação, daí eu faço outra multiplicação, daí eu faço uma subtração e uma soma. Eu faço mais conta. Então, se você for usar uma coisa assim no computador, esse jeito aqui, ele tem suas vantagens. Mais rápido no computador, né? Menos contas. Menos contas. Por exemplo, se você tiver uma planilha do Excel muito pesada, esse aqui é melhor, porque às vezes você puxa lá não sei quantas mil células e está fazendo cada vez mais conta. Então esse aqui exige menos, a tua planilha vai ficar um pouquinho mais leve, tá? Acontece isso. Tudo bem? Agora eu vou falar uma coisa que é zero de funções. Isso aqui não é só para funções quadráticas, mas eu vou falar especialmente para funções quadráticas. Zeros de funções. Ó, zero de funções, use a palavra zero, tá, gente? Vou definir aqui. Ó. Sejam A e B subconjunto dos números reais, tá bom? E f uma função de A em B. Então é uma função real, tá, gente? Normalmente vai ser o RR, mas não precisa, tá? Uma função. E f de A em B é uma função. Ok? Zero de f, tem gente que fala raiz de f, mas não é raiz, é um zero de f. Tem gente que fala zero de f de x. Não, não. Zero de f. Zero de f é um número, vou chamar de p em A, qualquer letra aqui. É o número do domínio da função, tal que o f de p é zero. Tudo bem?
Simples assim, gente. É um número que está associado ao zero. É aqui, mais ou menos aqui. Aqui está o A, aqui está o P, aqui está o B e aqui é o zero. Ele leva a função f leva no P no zero. Tudo bem? Então, como encontrar os zeros de uma função? De uma função, vamos dar o nome da função? Uma função, vamos falar uma função f. Se for h, você faz para h. Como que a gente encontra? Tem a resposta, basta resolver a equação. Qual a equação? Essa aqui, ó. F de x igual a zero. Se você resolve essa equação aqui, você encontra os zeros da função f. O que é o zero? É uma das soluções dessa equação. É um ponto, tem que estar no domínio, é um ponto domínio que satisfaz isso. Ok? Ó, tem que estar no domínio, tá, gente? Então, vamos pegar aqui, ó, zeros de funções afins. Você tem que resolver uma equação do primeiro grau. Você vai ter assim, ó, o f de x é igual a zero, só que o f de x é a mesma coisa dizer que o ax mais b é zero. Isso aqui é equivalente a dizer que ax igual a b menos b, e é equivalente a dizer que x igual a menos b sobre a. Se o a aqui é só se a é diferente de zero. Aí se o a for zero? Se o a for zero, f de x igual a b, só se a função for constante zero, ok? Então isso não é muito complicado achar o zero de uma função afim. Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que a função afim é do vídeo passado, mas vamos dar um exemplo aqui com uma função afim. Exemplo. Encontrar os zeros de f. Então, vários exemplos aqui. Ó. Na letra A, eu vou pensar que o f de x é igual a 2x menos 3. E é simples. Eu faço assim, f de x igual a zero é equivalente a dizer que 2x menos 3 é igual a zero. Isso aqui é equivalente a dizer que 2x igual a 3. E isso tudo é equivalente a dizer que x é igual a 3 meios. Portanto, 3 meios é o único zero de f. Tudo bem? Gente, aqui eu não dei o domínio. Então a gente pensa que 3 meios... Qual que é o domínio? Só lembrando aqui, qual que é o domínio de f? O domínio de f, se não é dado, é o conjunto dos números reais. É o maior conjunto para qual esse negócio faz sentido, tá bom? E 3 meios é um número real, tá? Se você restringir o domínio, pode ser que não tenha zero, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Umas coisinhas diferentes. Vamos pegar um B aqui. Vamos supor que o f de x agora muda agora. O f de x é igual a 3. Então, o f de x igual a 0 é equivalente a dizer que 3 é igual a 0. Isso aqui não existe. Não é possível, 3 nunca é 0. Portanto, f não tem zeros. Tem gente que fala, não tem raízes, mas não é verdade. Não tem zeros. Uma função tem zero e uma equação tem raízes, ok? Uma função não é uma equação, ok? Essa aqui é uma equação. Essa equação não tem raízes. Essa AF é uma função, tá bom? Agora vamos começar com função quadrática. E se eu tiver uma f de x igual a ax quadrado mais um bx mais c com a diferente de zero, para ser quadrática. Daí, ó, f de x igual a zero é equivalente a dizer, o que é o f de x? Quer dizer que o ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, achar os zeros de uma função quadrática, basta resolver uma equação de segundo grau. Se tem Bhaskara, tudo bem? Ok? Por que é interessante achar os zeros de uma função quadrática? Porque uma função quadrática, ela tem vou falar de gráfico de função quadrática. Aqui. Gráficos de funções quadráticas. Daí a gente vai ver por que é interessante.
Ó, eu tenho, na verdade, 6 casos, tá, gente? Tenho 6 gráficos possíveis. Então, eu vou dividir aqui nos meus 6 casos. Tudo bem? Bom, vamos lá. Ele tem um gráfico, é assim, ó, vamos supor que é assim. Ok? A gente faz assim, assim. E vou colocar uma corzinha aqui. E ele vai ser assim, ó. Esse aqui, ó, esses 2 pontos aqui são as raízes, são os zeros. Ok? Esse caso aqui é quando o A é positivo e tem 2 zeros. Lembrando que a equação do segundo grau, ele tem 2 raízes, ou uma ou nenhuma, tá bom? Daí tem outro caso? Tem, só que eu só vou fazer assim. Outro caso aqui. Opa. Outro caso é assim. Isso. Beleza. Ele é assim, ó. Ele toca aqui, só um ponto. Aqui é quando o A é positivo e a função tem 1, 0. E o último caso... Não, tem mais... Último nada, tem mais um monte. É assim. Aqui acontece quando o A é positivo e a função não tem zeros. Ó, isso aqui é para ser parábola, tá? Professor, o que é uma parábola? Deve ser dar uma procurada aí, que é aula de geometria analítica, não é bem o que a gente vai fazer, tá bom? Precisa saber exatamente o que é uma parábola? Não, não precisa saber o que é uma parábola, tá bom? É legal, mas não precisa. Agora tem mais... Opa. Tenho mais 3 casos aqui. Então, os casos de cima, tudo A é positivo. Os casos de baixo, o A vai ser negativo. Ó. Aqui, ó. Aqui é negativo e tenho 2 zeros, tá vendo? 0 aqui, 1 zero aqui. Esse aqui é o ponto no eixo x, que é a função dá zero, que é o eixo y dá zero. Então aqui o A é negativo e eu tenho 2 zeros. Quando tem 2 zeros, o gráfico é assim. Quando o A é negativo, tem um zero só, é assim, toca, só encosta ali, tá? Aqui o A é negativo e um zero. A função tem um zero. E aqui, ó, quando não tem zero, ó, ela não corta o eixo x. O A é negativo e não tem zeros. Tudo bem? São os 3 tipos de gráfico. Então é interessante achar os zeros, porque pelo menos, olha que interessante, se você achar os zeros, você consegue 2 pontos aqui do gráfico. E esse ponto menor aqui é o ponto médio entre os zeros. Tem uma fórmula, eu não lembro de cabeça, tá? É só fazer o ponto médio entre os 2 zeros, tudo bem? Você vai achar uma fórmula achando o ponto médio entre os zeros. Quando só tem um zero, o ponto menor é o zero, tá? E se não tiver os 2 zeros? Você consegue achar 2 pontos aqui, ó, com a mesma altura, faz o ponto médio, você acha esse aqui é o ponto menor. Tudo bem? E isso aqui também, ó. Acha 2 pontos com a mesma altura, faz o ponto médio entre esses dois, ó. Esse e esse é o ponto médio, e você acha o ponto menor. Tudo bem? Mas esses são os casos para funções quadráticas, ok? De gráfico. Ok? Então, como é que a gente desenha o gráfico? Gente, desenhar um gráfico, na verdade, a gente vai ver com mais detalhe quando a gente falar de derivada. Para a função afim, não precisa. Só com trigonometria a gente sabe que o gráfico é uma reta, não tem muito o que fazer, tá? Mas para a função quadrática, daí teria muito mais coisa. Por exemplo, o que é uma parábola?
por que o gráfico é uma parábola. Isso aí tudo vai entrar em geometria analítica, a gente não vai estudar isso, tá? Então, a gente só vai fazer assim, aqui, como é que você desenha o gráfico? Como desenhar o gráfico? Só vou pegar aqui a cor antiga. Então, primeiro encontrar os zeros. Ok? Encontrar o ponto de mínimo. Aqui é para função quadrática, tá, gente? Ou máxima. Que, no caso, se tiver dois zeros, é o ponto médio entre os dois zeros, tá bom? Tem uma forma para isso, tá? Encontrar vários pontos da função. E depois traçar. Fazer uma coisa meio geral, assim. Qual que é a ideia? Imagina que eu tenho uma função assim. Vamos lá. F de x igual 2x² menos 4. Tá bom? Aqui é um exemplo. Esse eu só dei a fórmula, tá? A função é f de x não é a função. Isso aqui é a fórmula, isso aqui é a regra da função. Ok? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou resolver essa equação aqui, ó. Isso aqui é equivalente a dizer que 2x² é igual a 4, que é equivalente a dizer x² é igual a 2, que é equivalente a dizer que x é igual a mais ou menos a raiz de 2. Tem duas soluções, tá? Daí, a gente vai passar aqui, ó. Ok? Daí supõe que isso aqui é menos raiz de 2. Isso aqui mais a raiz de 2. O ponto médio é 0. Okay? Então o ponto de mínimo é esse aqui. Ó. Então o ponto de mínimo, ó, não está em escala aqui. Ops. O ponto de mínimo, vamos supor aqui. Ó. Vou fazer aqui. Suponha que aqui, ó, menos 4. Esse aqui é o ponto de mínimo. Vamos pegar. Então, eu já achei o ponto de mínimo. Zero, tá bom? Bom, daí eu vou achar alguns pontos. Como é que eu acho alguns pontos? Eu vou fazer aqui, ó, fazer um rascunho aqui. Olha, isso aqui é no rascunho mesmo que você faz, por exemplo. Quanto que é o f de 1? O f de 1 é igual, sei lá, 2 vezes 1 menos 4. 2 vezes 1 é 2, menos 4 é menos 2. Quanto que é o f de 2? O f de 2 é 8 menos 4. É 4. Então, vamos pensar. Vamos supor que aqui está o 2. Aqui está o 1, mais ou menos. Ok? Ok? Então, aqui, ó, eu tenho menos 2. Aqui eu tenho, vou colocar o 2. Aqui o 4. Daí eu vou achar pontos, ó. Ó, eu coloco esse ponto aqui, porque eu sei que o... Opa, esse não. Esse aqui. E eu vou colocar esse ponto aqui. Ok? Daí, deixa eu colocar aqui. Não, vou botar mais cor mais forte aqui, né? Esse aqui é um ponto da função. Esse aqui também. Ok? São os dois pontos que dá zero. Qual que é o outro ponto da função? O ponto de mínimo que é zero. Quanto que é o f de zero? F de zero é menos 4. Esse ponto aqui também está na função. Eu tenho outro ponto? Tenho outro ponto. Deixa eu pegar. Eu tenho esse outro ponto aqui, ó. Esse aqui é um ponto da função. E eu tenho outro ponto? Tenho mais um ponto aqui da função. Quer dizer, do gráfico, né? Mais um ponto do gráfico. Que é esse aqui.
Daí o que eu faço? Eu vou traçando, ó, eu vou tentar passar uma parábola que passe por tudo. Ó. É passar por aqui, tá, gente? O problema é que, enfim, vocês entenderam a ideia, tá? No papel é mais fácil, tá bom? Ok? Então eu vou fazer meio por cima, assim, ó. Fazer um rascunhado mais rascunhado do mundo, tá? Aqui, ó. Eu tenho aqui o eixo Y. Vamos supor que eu achei 2 pontos aqui, ó. Opa, vou colocar um vermelho aqui, ó. Achei esse, digamos que esse aqui é um outro ponto, daí o ponto médio aqui assim, né? Daí eu acho aqui um ponto, daí eu coloco um aqui, acho um aqui. Daí eu tento fazer um traço ligando os pontos, tá, gente? Tá bom? Essa é a ideia, assim que faz o gráfico. Você tem que achar os pontos. Como é que você acha os pontos? Você calcula, tá bom? Pode dar errado? Pode dar errado. Poderia acontecer uma coisa assim, ó. Suponha que, olha só, eu achei alguns pontos da função. Eu achei esse, achei esse, achei esse, achei esse, achei esse, achei esse, achei esse. Você acha que a função vai fazer assim, né? Vocês entenderam a ideia? Acho que vai passar pelos pontos, né? Mas, na prática, ela pode fazer assim. Não tem nada que te diga como que é o gráfico, ok, gente? Para você ter certeza, vai ser o futuro quando a gente vê derivadas. Só que a gente já sabe que a função é quadrática. Se a função é quadrática, daí a gente sabe que é uma parábola. Então vai ter que ser uma coisa assim. Tudo bem? Ó, tem que encostar nos pontos aqui, ó. Beleza? Faz de conta que encostou. Bom, então por hoje é isso, tá, gente? Isso é o que a gente vai ver de funções quadráticas por enquanto. Até mais, então.